Isso já é um sinal de evolução espiritual. Porque quando nós estamos com as outras pessoas, a gente vai se entretendo. A gente sai do profundo, como se fosse um lago profundo, e vem para o superficial. E a gente se entretém, a gente se distrai. Mas quando nós estamos sozinhos, nós começamos a mergulhar dentro de nós mesmos. E muitas vezes mergulhando dentro de nós mesmos, ainda na analogia com um lago, nós sapateamos no lodo do lago e sobe a sujeira, as agitações, as perturbações, os conflitos que nós temos que tratar de resolver. Porque se a gente desencarnar estando bem aqui já conosco mesmo, não vai ser nada diferente. Nós vamos continuar bem onde quer que nós estejamos. Então, quando a gente chega no mundo espiritual, nós temos nós mesmos, e ela tinha ela mesma, só que ela não tinha feito nada de produtivo na vida dela, nada, e ela se sentiu perdida. Aí eu gosto sempre de fazer esse paralelo entre a rainha de França e a condessa de Paula, porque muita gente interpretou essa passagem como se para ser feliz ou para ser bem sucedido ou para evoluir espiritualmente, a gente tem que ser pobre. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Como não tem nada a ver sofrer. Eu tenho que sofrer para eu chegar no reino dos céus. Também não tem nada a ver. Nós já estudamos sobre isso. Quando nós sofremos é por causa da consequência de alguma coisa que nós fizemos. Saber bem sofrer e superar aquilo vai nos trazer uma evolução espiritual. Então a passagem da condessa de Paula, essa condessa, ela conseguiu reunir 4 ou mais qualidades que todo mundo queria ter. Quando eu falo todo mundo, não é todo mundo não, a maioria das pessoas na Terra, que era beleza, poder, riqueza e amores. Ela encarnou e nessa encarnação ela teve tudo isso. Como ela era uma condessa, uma nobre, uma figura de nobreza, ela viveu como condessa. Ela tinha roupa de condessa, ela tinha castelo de condessa, ela tinha prataria de condessa. Quando ia até as festas, ela participava das festas e servia, como é de praxe, um nobre servir bem e receber bem. E desencarnou. E diferente da rainha de França, que é um espírito também que vem trazer a sua experiência, testemunhar como ela está no mundo espiritual, a condessa de Paula veio escrever e falar: eu estou muito bem, eu estou muito feliz, e vocês não calculam a felicidade que eu estou. E ao ler o conteúdo que ela vai trazendo, aí a gente vai entendendo por quê. Ela fala: eu tive uma vida de nobre, participei ativamente da sociedade onde eu estava colocado, só que era o seguinte, eu sabia muito bem da transitoriedade da vida. Eu tinha servas, eu tinha empregada, em casa elas eram empregadas. A gente não misturava as estações, mas todas elas que passaram pela minha presença, elas levaram alguma coisa de aprendizado para a sua vida. Eu sempre me preocupei com elas, que elas aprendessem, que elas também progredissem, que elas também prosperassem. Então nunca tive um sentimento de desprezo por nenhum empregado. Eu sempre olhei como um ser humano, era empregado, não misturava as estações. Ali dentro, cada um tinha um papel. A questão do teatro, né? Não é? A vida é um teatro, cada encarnação é uma peça. O meu espírito, que é hoje nobre, amanhã pode vir vassalo. O que é patrão pode vir empregado. O que é de uma nação, com uma língua, pode vir na outra. Verdade? Esses dias eu também estava vendo um vídeo do Divaldo, ele dizendo que ele recebeu lá na Mansão do Caminho. Mansão do Caminho é uma instituição que ele criou, e muitas das crianças que são trazidas para ele lá, abandonadas, crianças sem lar, ele adotou como sendo filho dele mesmo, com o nome dele.
E aí ele fala de um período de mais de 30, 40 anos atrás, quando a espiritualidade disse para ele que eles iam ter que receber, como bebê, como criança, alguns espíritos da antiga Babilônia, veja bem, que fazia séculos que não se reencarnavam, que se negavam a reencarnar e conseguiram fazer eles reencarnar. Aí ele fala, o Divaldo fala, hoje a gente entende algumas coisas, até da escola que a gente não entendia. Ele fala, lá porque lá tem escola dentro da Mansão do Caminho, é muito grande lá. Tem orfanato, tem marcenaria, tem clínica dentária. As crianças que vão crescendo ali como filho dele, depois vão virando médico, vão se formando, fazendo tudo isso daí. Ele fala, mas essas que nós recebemos da antiga Babilônia, eles não aprendiam. Às vezes os professores são desafiados, eles falam, como é que essa criança não aprende? Fica 9 anos na escola, não aprende a ler, a escrever. E aí a espiritualidade falava, Divaldo, é a primeira encarnação que essas criaturas têm depois de séculos, de milênio, em contato com a língua portuguesa. Eles não têm memória cognitiva disso. Não é que eles são burros, não. Eles são extremamente inteligentes, mas eles não vão aprender. E o Divaldo punha eles no fórum, porque tinha muitos amigos fora e nada. Não aprendia. Primeira encarnação, depois de muitas encarnações, sem ter contato com o corpo físico e numa língua desconhecida, né? Então aqui ainda, para retomar o assunto e finalizar o nosso estudo, ela disse, só que tem uma coisa, se eu puder dar um conselho para vocês, nunca, sem estar preparado, peça uma encarnação essa igual a minha, porque ser bonito na Terra é uma prova das mais difíceis. Poucos que vêm com a beleza física conseguem sair da encarnação vitorioso, melhor do que quando chegou. Ter muito dinheiro na Terra é uma prova difícil, não é impossível, mas é tão difícil que Jesus disse assim, ó, é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele não estava fechando a porta dos céus para os ricos, ele não estava fechando, mas estava dizendo dos desafios, das tentações, das cobiças e das traições, porque hoje a gente vê assim, quem que é o auge de muito poder, de muito dinheiro? Os jogadores de futebol, não é? E a maioria deles falam assim, ó, eu tinha muito amigo quando eu tinha dinheiro, bastou eu ter uma queda de dinheiro, cadê meus amigos? Isso é uma prova, não é? Você está cercado de gente e daqui a pouquinho você já não tem mais, ninguém nem que te liga, que quer saber se você está bem, se você não está. Era disso que Jesus estava falando, o pessoal não entendeu. Ele não estava dizendo que a riqueza é ruim, que Deus reprova a riqueza. Ele estava dizendo que o espírito tem que estar arrojado, ele tem que ter substância, ele tem que ter pilar, ele tem que ter envergadura para aguentar a beleza, para aguentar o poder, para aguentar a riqueza e para ter tudo junto. Que nem ela teve beleza, riqueza, poder e tudo que ela queria. Então ela disse, eu me preparei muito nas outras encarnações. Como que ela se preparou? Ela se preparou tendo vidas em posições diferentes. Em posições diferentes. E só quando ela estava muito bem, então ela encarna-se com todas essas provas, porque era o final, era o fecho. Ela não precisava mais se reencarnar. Ela venceu, ela não precisava mais se reencarnar. Agora, um espírito frágil, se vier com todas essas provas, lembra que nós começamos o assunto falando que a gente senta com os espíritos muito avançados para poder organizar a encarnação? Esses espíritos é que endossam a nossa encarnação. Se eles não falar assim, não pode deixar, eu apoio, vamos reencarnar, é que a gente tem que ter o direito de reencarnar e nós temos que ter muita parceria, muito apoio, porque a encarnação é difícil. Ele não nos deixa. Aí chegar lá, o Daniel vai sentar lá, reencarnar, eu vou reencarnar, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ser muito belo. O Rodrigues que falava isso brincando, né? O professor Rodrigues está vivo até hoje, mais de 80 anos lá, ensinando lá no IELAR.
E para a gente entender, lógico que ele brincava, que era para a gente entender. Ele falava assim: um dia eu fui na praia, ele que fala assim, né? Um dia eu fui na praia, aí eu vi um loiro, surfista, com o corpo tudo desenhado. Falei: é assim que eu quero ser na próxima encarnação. Eu tenho certeza que não é assim que ele quer ser. Eu tenho certeza que não é. Porque é muito bom ser bonito na terra, é muito bom ter muito dinheiro na terra, ter muita facilidade, mas é muito melhor você ter uma paz de espírito duradoura. É muito bom a gente ter consciência tranquila, é muito bom, né? Então aqui fica assim: pobre de espírito é humilde. Jesus está dizendo que os humildes herdarão o reino dos céus. Mas a humildade também não é aquilo que a gente imaginava um tempo atrás. Às vezes a gente pensa assim: a pessoa ela não se cuida, ela não cuida do cabelo, a roupa tudo rasgada, não cuida da cara, ela é humilde. Não, não é isso. A humildade é o espírito se colocando, o espírito, independente da quantidade de bens, é o espírito se colocando na posição dele. Eu sou o espírito e Deus é o Criador. Eu preciso de Deus. Você está conectado com Ele, colocar Ele no centro de todas as realizações. Até na hora que eu vou fazer uma festa, até na hora que eu vou organizar uma festa, tem que colocar Deus no centro. Mas como é que eu vou colocar Deus no centro de uma festa? Pensando nas pessoas que eu vou receber, na alegria que eu vou dar. Porque olha só, tem gente que faz festa para os outros verem e ficar com inveja, com ciúmes. E tem gente que faz uma festa com as mesmas coisas, com os mesmos objetos. Para quê? Para fazer as pessoas felizes, para receber bem, para compartilhar aquele momento de alegria. Você entende o que é colocar Deus numa festa? Deus não vai querer nada que é aqui da terra. Quando a gente fala colocar Deus no centro das nossas vidas, porque também os Espíritos dizem, se a gente lê com atenção, quando eles perguntam assim: o que é ser feliz? É uma resposta difícil para ser dada. Cada um dá a sua, de acordo com a sua vivência, com as suas experiências. E um espírito responde assim: para mim, hoje, ser feliz é conseguir ter uma vida que eu não gere e nem sinta ciúmes e inveja de ninguém. Se eu conseguir uma vida, viver uma vida inteira sem provocar inveja e os ciúmes nos outros e sem sentir, para mim isso já é felicidade. Quando perguntaram para o Jerônimo Mendonça, um homem que ficou paraplégico, e um dia a gente vai falar mais dele, mas eles vão falar só agora por causa do tempo, que ele não podia se mexer, ele ficou cego, e tinha uma cardiopatia, que se ele se mexesse, ele desencarnava. Perguntaram para ele: para você o que é felicidade, Jerônimo? Ele falou: hoje, para mim felicidade era conseguir me virar, e ficar de um lado na cama, porque só fico desse jeito, né? Ela é muito relativa. Então essa humildade é o reconhecimento de que nós precisamos um dos outros, que nós precisamos da espiritualidade e que nós precisamos de Deus. Ensinando isso, Jesus viu umas crianças e falou: deixa vir aqui as crianças. Quer dizer, eu vou tomar essas criancinhas como exemplo. Para adentrar o reino dos céus, mais uma vez, reino dos céus é um estado de paz, de plenitude, de felicidade verdadeira, né? Vocês têm que ser igual a essas crianças. Quem se fizer uma criança vai entrar no reino dos céus. Tomou a criança como um exemplo de humildade, de simplicidade. Sabe por quê? Uma criança, ela brinca com a outra, elas brigam, daqui a pouquinho elas estão fazendo as pazes, não é verdade? E nós, o que nós fazemos? Aquele cara não podia ter falado isso para mim, nunca mais, hein? Te perdoo, mas você passa assim no outro quarteirão, quando estiver passando, já te perdoei, não quero nem saber de você mais, você nem existe mais para mim, mas já te perdoei, mas não quero mais te ver. E quando a gente vê quem entra no mercado, às vezes a gente vai para uma cidade longe, né? Você encontra pessoa de Uchoa, na mesma cidade, você fala: meu Deus, se eu tivesse vindo aqui para me esconder, hein? O coração acelera, porque ainda tem a mágoa, a mágoa. A criança não, ela se morde, um joga uma coisa no outro, uma terra, joga um pedaço de pau no olho, faz aqueles galos enormes, daqui a pouquinho eles já estão ali fazendo as pazes. É a simplicidade de espírito, é a humildade, né? Outro exemplo da criança, quando ela olha para o pai,
Pode ser quem for o pai. Ela é criança, ela pega na mão do pai, ela nem sabe para onde vai, não é verdade? Mas o pai leva onde quer. E ela vê aquele homem como um herói, com alguém que vai cuidar. É essa relação nossa com Deus. Tem que pegar na mão de Deus e se entregar como uma criança se entrega. Porque o orgulhoso, ele não acredita em Deus. Ele se orgulha de si próprio, ele acha que tudo ele pode. Então Jesus estava falando, esse daí não vai encontrar a paz. Ele vai ter que passar por um monte de provas, um monte de encarnações de prova, de dor, de sofrimento, até lapidar essa humildade vir. E ainda toma mais um exemplo, agora é para encerrar mesmo, gente. Pega mais um exemplo. Ele fala assim: quando você for numa festa, isso é simbólico, hein? Porque depois que nós começamos a explicar isso aqui na tribuna, essas duas fileiras aqui ninguém senta mais nela. Isso é simbólico. Ele fala assim, ó, quando você for numa festa, porque antes tinha os casamentos, né? As bodas. E tinha os convidados para os casamentos. Aí você faz o seguinte, você senta lá atrás. Não senta na frente, não. Porque se sentar na frente, pode acontecer do dono da festa chegar e falar assim, você não dá uma licencinha? Vai lá para trás, porque tem uma pessoa ali que é mais cara para mim, mais importante, né? É mais amigo, tem mais afinidade, e eu quero que ela fique aqui sentada aqui perto. O que vai acontecer com a gente? Isso não tem nada a ver com o centro, hein? Pelo amor de Deus, essas fileiras têm que ser preenchidas, não tem nada a ver. Os palestrantes falam isso, depois ninguém quer sentar mais na fileira da frente. Aí você tira uma fileira, a outra é a primeira, ninguém quer sentar, você tira a outra, daqui a pouco ela está lá na casa da Dora, lá na rua. Tem nada a ver com isso. A gente vai passar vergonha, né? Vai se sentir diminuído. Agora, se você estiver sentado lá atrás, e aí o dono da casa fala, meu amigo, você veio, vem aqui, senta aqui pertinho de mim. Olha que alegria. Você vai passar na frente de todo mundo vai te ver, e você vai sentar na frente dele. E aí então aquela frase célebre que fecha: aquele que se exalta será humilhado. É a encarnação, é as reencarnações. E aquele que se rebaixa será elevado. É as reencarnações.